O navio se move a uma velocidade de 30 km por hora, paralela a uma costa retilínea. O navio está a 6 km da costa e passa por um farol ao meio-dia. No item A, expresse a distância S entre o farol e o navio como uma função de D, a distância que o navio percorreu desde o meio-dia, ou seja, encontre uma função F tal que S é igual ao F de D. Muito bem, muito bem. Então tá aqui a situação, né? No item A, está pedindo para calcular o S em função de D. Então, qual é a situação aqui? Ó? Aqui está a costa, tá vendo? O navio está navegando paralelo à costa e está a 6 km da costa, tudo bem? Ao meio-dia ele está aqui nesse pontinho e vai navegando. A partir do momento que ele vai navegando nesse sentido, a distância S vai variando, né? Então, o que ele está pedindo aí no item A? Para calcular uma função S tal que S seja o F de D. Acho que aplicar Teorema de Pitágoras aqui dá certo, né? Então, fica assim, ó, S ao quadrado, Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. S ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais D ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado dá 36, mais D ao quadrado. Quem vai ser S? É raiz quadrada de 36 mais D ao quadrado. 36 mais D ao quadrado. Então, essa é a função S que depende de D, né? Então, o S aqui, olha, é o F de D, que ele está pedindo para a gente calcular, que é igual a raiz quadrada de 36 mais D ao quadrado. Pronto, isso aqui já é o item A. Item B. Expresse D como uma função de T, o tempo decorrido desde o meio-dia, ou seja, enquanto uma função G tal que D é igual a G de D. Muito bem, eu acho que não é difícil, né? No item B. A distância percorrida desde o meio-dia. Como ele está a uma velocidade de 30 km por hora, significa o seguinte, pensando na fórmula de velocidade, como é que a gente calcula a velocidade? É o espaço, que no caso aqui é o D percorrido, dividido pelo tempo. Como a velocidade é 30, né? Como a velocidade é 30, você coloca aqui, ó, 30 é igual a D sobre T. Então, quem vai ser D? O D é 30T. Logo, esse D aqui é a função G de T, que ele está pedindo para a gente calcular. Ó. D é o G de T, que é igual a 30T. Pronto, essa é a resposta do item B. Por fim, aí no item C, o que ele pede para a gente calcular aí no item C? Encontre F bola G, né? Então, F bola G. O que vai ser o F bola G de T? Por definição, isso é F de G de T. Como é que a gente calcula mesmo o F de G de T? É assim, ó. Quem é G de T? Quem é o G de T? Tá aqui, ó, 30T. Então, vai ser o quê? F de 30T. Bom, agora como é que eu calculo o F de 30T? Você vem aqui na função F, substitui aqui o D, né, a variável, por 30T. Fica raiz quadrada de 36 mais 30T, só que ao quadrado. Então isso vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 36 mais 30 ao quadrado dá 900. T ao quadrado é T ao quadrado mesmo. Pronto, esse aí é o F de G de T. O que ela representa? Qual a interpretação disso aqui? Esse aqui é a distância entre o farol e o navio, a distância entre o farol e o navio em função do tempo T. Esse aqui, ó. Um avião voa a uma velocidade de 350 km por hora a uma altitude de 1 km e passa diretamente sobre uma estação de radar no instante t igual a 0. No item A, expressa a distância horizontal de voo d em quilômetros como uma função do tempo t. Vamos entender nosso problema? Olha aqui, ó. Essa é a situação. Tem um avião voando aqui a uma altitude de 1 km, então ele está a 1 km do Sol. Exatamente no instante t igual a 0, ele passa sobre um radar. E a velocidade de voo dele é 350 km por hora. Tudo bem?
D, o que é o D? É a distância do tempo t, a distância percorrida a partir do tempo t igual a zero. E o S é a distância do avião até o radar. O que está pedindo para a gente calcular aí no item A? No item A distância D como uma função do tempo. Ora, isso não é difícil, né? Por que não é difícil? Porque a gente sabe que a velocidade dele é 350 km por hora. O que é a velocidade? É a razão entre a distância percorrida pelo avião, no caso aqui é o Dzinho, dividido pelo tempo. Então, quando você pega a distância D e divide pelo tempo T, você obtém 350 km. Multiplica cruzado, ó, D vezes 1 dá D, igual 350 vezes T, 350 T. Acabou o problema. Ó. Essa aqui já é a distância D em função do tempo T. Talvez seja bom a gente colocar assim, ó, D de T, ó, a distância D em função do tempo T. Essa distância aqui. O que está pedindo aí no item B? Expresse a distância S entre o avião e a estação de radar como uma função de D. Então, expressar esse S como uma função de D. Também não é difícil, né? Por quê? Porque a gente enxerga aqui um triângulo retângulo, tá vendo? E aí basta você aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então fica assim, ó, S ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então vai ser 1 ao quadrado mais D ao quadrado. Quem vai ser S? Já vamos colocar a resposta final aqui. S vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1 mesmo, e D ao quadrado é D ao quadrado. Então, que função é essa? É o S de D. É a distância do avião até o radar em função da distância D. É raiz quadrada de 1 mais D ao quadrado. Aí, que beleza. É o S de D. Lembrando que, via de regra, pessoal, quando você está resolvendo uma equação como essa, você tem que colocar o mais ou menos. Mas como S aqui é uma distância, o menos você desconsidera, tá? O que está pedindo aí no item C agora? Vamos lá. Use composição para expressar S como uma função de T. Muito bem. Então, a gente vai usar essa composição aqui, ó. O S bola D de T. Essa é a composição, tá? A distância S em função de D. Tá? Muito bem. O que é o S bola D de T? Por definição, isso é o S de D de T. Quem é D de T aqui pra gente? Ó, o D de T está aqui, ó, 350T. Então, isso vai ser igual a S de 350T. S de 350T. Bom, para finalizar, como é que você calcula o S de 350T? Como é que você faz isso, pessoal? Você vem aqui para a função S, tá vendo? Onde tem o D, você coloca o 350T. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 1 mais 350T ao quadrado. E aí vamos finalizar assim mesmo, né? Não vamos calcular o 350 ao quadrado, não precisa. Pronto, está aqui a função, S bola D de T. O que isso representa? Qual é a interpretação dessa função? Essa função aí é a distância S do avião até o radar em função do tempo. É dado por essa relação.